bem? E a prof veio hoje pra gente descobrir que história é a Hora Camalba de Die, ou Dragão. O nosso autor começa nos contando o seguinte: o dragão não era a bruxa? Aposto que você adivinhou que Hora Camalba de Die é o nome da Bela Adormecida, com as letrinhas embaralhadas. Talvez você esteja pensando assim, mas essa história está errada. Na história da Bela Adormecida, o dragão é a bruxa. E a bruxa se transforma no dragão para impedir o príncipe de entrar no castelo. E quando o príncipe atira a espada, acerta o dragão e mata a bruxa. Se você está pensando assim, é porque provavelmente assistiu o desenho animado da Walt Disney. Mas esse filme conta a história da Bela Adormecida de uma das maneiras que essa história pode ser contada. Existem outras maneiras de se contar a mesma história. Não foi o Sr. Walt Disney que inventou a história da Bela Adormecida, nenhuma das pessoas que trabalhavam para ele. Essa história já existia fazia muitos e muitos anos. Quando eu assisti o filme, eu era criança, mas eu já conhecia a história. E a história que eu conhecia da Bela Adormecida era diferente da do filme. Quem me contou foi uma das minhas irmãs mais velhas que leu para mim um grande livro que tinha na minha casa. Só que eu descobri, anos depois, que quando a minha irmã leu para mim, ela ainda não sabia ler. Então, ela fingiu tão bem que lia que eu acreditei. E ela ia inventando a história a partir das figuras. Ou alguém já tinha lido para ela e ela ia lembrando e contando para mim, enquanto fingia que lia. Por isso, pode ser que ela tenha inventado alguns pedaços. Então, quando eu assisti o filme da Walt Disney, eu fiquei brava, porque eu achei que ele tinha mudado a história. Porque a gente sempre acha que a história certa é a história que a gente leu, assistiu, ouviu da primeira vez. Mas, como eu já disse, eu acho que as histórias podem ser contadas de vários jeitos. E a história da Bela Adormecida, do filme da Walt Disney, é bem parecida com a história de um escritor francês muito famoso, chamado Charles Perrault. Ele escreveu essa história em 1697, mas não foi o Sr. Perrault que inventou esta história. A história da Bela Adormecida é uma daquelas histórias que ninguém sabe quem inventou, que alguém ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. Só para você ficar sabendo, na história do Sr. Perrault, a Bela Adormecida não tem 3 fadas madrinhas, ela tem 7. E a bruxa não é uma bruxa, é uma velha fada que os pais da Bela Adormecida não convidaram para o batizado. E a velha fada inventa de fazer a magia que faz a menina picar o dedo numa agulha de uma roca 15 ou 16 anos depois. E a menina não pica o dedo no dia do seu aniversário. Isso acontece num dia qualquer e numa roca qualquer. A bruxa não se disfarça, porque não existe bruxa nessa história. Só uma velha fada que ficou muito brava por não ter sido convidada para o batizado, porque acharam que ela estava morta ou encantada, pois fazia 15 anos que ela não descia da torre dela. E a história da Bela Adormecida que o Sr. Perrault escreveu tem uma continuação bem comprida e maluca. A história não acaba quando a Bela Adormecida se casa com o príncipe. A Bela Adormecida ainda tem filhos e muitas aventuras depois disso. Então, os contos de fada podem ser contados de vários jeitos, e nenhum deles é melhor ou pior, ou nenhum está certo ou errado. Na história da Bela Adormecida, que a minha irmã me contou, quando eu era bem pequeno,
fingindo que lia no grande livro, tinha um dragão. Deve ser por isso que na minha história da Bela Adormecida, o dragão é o personagem principal. E você também pode contar essa história do seu jeito, do jeito que você quiser, do jeito que você inventar. É pra isso que servem as histórias. Beijo pra vocês, espero que tenham gostado. Então, cantar história do Senhor Perá. Só e a velha bruxa e velha fada. Depois. Da Bela Adormecida, que a minha irmã